Pode sentar, irmãos. Amados, abramos a palavra do Senhor, a santa palavra de Deus, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós agora, irmãos, exporemos o versículo 19 a 21. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí estará também, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém. Senhor, que o nosso coração seja encontrado em Ti, e que ao esse texto ser exposto, Senhor, a nós nos arrependamos de todo tesouro que seja acumulado no canto devido, pois ali estará o nosso coração, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai, os olhos do nosso coração, para vermos as maravilhas da Tua palavra, Senhor, para vermos o que nós somos e quem Tu és. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje pela manhã nós retomamos a exposição do Evangelho de Mateus e foi relembrado basicamente o que Mateus tem feito até aqui, até o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Nós vimos que Mateus quer apresentar, irmãos, Cristo aos judeus e a todo aquele que lê seu Evangelho como o rei que foi prometido no Antigo Testamento. E além desse aspecto do real de Cristo, ele mostra um outro aspecto do rei Messias que foi profetizado no Antigo Testamento, que ele era profeta. E então todo o Sermão do Monte é Cristo como rei e profeta, ensinando a igreja, conduzindo a igreja. Depois de falar o que nós somos, irmãos, de questões do que nós devemos ser e fazer com relação aos outros, ao próximo individualmente, depois ao nosso relacionamento com Deus, depois de falar sobre a piedade de uma forma geral, a partir de agora, irmãos, a partir do versículo 19, o Senhor começa a falar da nossa relação com o mundo, da nossa relação com a criação. Então, a partir do versículo 19, irmãos, até o final do capítulo, do capítulo 7, né, nós temos essa relação do crente com o mundo. E aqui, irmãos, nós temos basicamente, só para vocês perceberem a estrutura do capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21, o Senhor nos chama a atenção aos perigos da glória do mundo. Do versículo 22 ao versículo 23, os perigos da cobiça dos olhos. O versículo 24 ao versículo 34, os perigos das preocupações e ansiedade da vida. Agora, se você perceber, vá comigo, por favor, para 1 João, por favor. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Percebe o que está acontecendo aqui, irmãos? Quando João fala esse texto que é conhecido de muitos nós, não mesmo o mundo, nem as coisas que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, essa aqui, irmãos, é basicamente a estrutura do que Cristo vai falar para nós no Sermão da Montanha. João alude a essa estrutura. A cobiça do mundo, os tesouros, é a concupiscência da carne. A cobiça dos olhos é a concupiscência dos olhos. E as preocupações da vida é a soberba da vida. O Senhor Jesus, irmãos, como em outras ocasiões, ele estrutura o seu ensino nesse ponto, fazendo a mesma estrutura que a lei nos ensina, irmãos. Como é que a lei ela é posta para nós?
A lei ela posta em aspectos positivos e negativos. Não matareis é o aspecto negativo. O aspecto positivo dessa lei é preservarás a vida. O aspecto negativo, não dirás falso testemunho, não minta. O aspecto positivo dessa lei é fale a verdade sempre. Então, o Senhor vai fazer a mesma coisa aqui, irmãos. Ele diz, não acumuleis tesouros. E depois, acumuleis tesouros. Os dois aspectos são afirmados aqui, irmãos. E é colocado, então, razões anexas do porquê que nós temos de obedecer ao que ele está falando. Então, irmãos, nós temos aqui basicamente a seguinte estrutura nesse texto. É o que nós vamos ver hoje. Qual tesouro eu não devo acumular e qual tesouro eu devo acumular. Depois, a grande vantagem de acumular o tesouro correto. E, por último, a grande razão para nós acumularmos o tesouro correto. Portanto, irmãos, a primeira pergunta é: qual tesouro eu devo acumular e qual eu não devo acumular? Veja, por favor, o versículo 19 novamente. Ele diz, irmãos, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Aí, versículo 20. Mas juntai para vós outros tesouros no céu. Percebe, irmãos, o Senhor Jesus, ele afirma, não acumuleis para vós outros tesouros, versículo 19, e em seguida ele diz, ajuntai tesouros. A grande questão aqui, irmãos, é que em ambos os casos, o Senhor ordena acumular e não acumular tesouros. Então, ele está falando de tesouros. Afinal, é para acumular ou não é para acumular? O que significa isso que o Senhor está falando, irmãos? O Senhor está se contradizendo? Obviamente que não. De que tesouro, então, ele está se referindo em cada caso? Jesus é o socialista contra as riquezas? Qual o ponto aqui que o Senhor está nos ensinando, irmãos? Sem dúvida alguma, queridos, o Senhor não está se contradizendo e ele não está fazendo um manifesto contra as riquezas socialistas. Não é esse o ponto, irmãos. O Senhor está tratando aqui de dois tesouros distintos. São dois tipos de tesouros distintos e de algo muito mais profundo do que simplesmente riquezas, do que dinheiro, irmãos. A grande pergunta, então, queridos, é qual é o tesouro que nós não devemos acumular e qual é o tesouro que nós devemos acumular? De qual tipo? E qual ponto é realmente que o Senhor quer nos conduzir, queridos? O primeiro tesouro, queridos, o primeiro tipo de tesouro que o Senhor se refere aqui no versículo 19, mencionado no texto, ele está associado a duas coisas. Veja, ao lugar e à durabilidade. Novamente, ele fala, versículo 19, não acumuleis para vós outros tesouros. Até que a mesma coisa da outra fala, ajuntai tesouros. Mas ele distingue por duas definições. Os tesouros sobre a terra, o lugar, e a durabilidade, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Esse tesouro é sobre a terra e tem pouca durabilidade. Ainda, queridos, esse tesouro é um tesouro incerto, não é um tesouro seguro. É melhor, ou melhor, esse tesouro ele não durará. Ou seja, queridos, esse primeiro tesouro é um tesouro terreno e perecível. É um tesouro terreno e perecível. Qual o segundo tipo de tesouro, irmãos? Também está associado a lugar e durabilidade. Enquanto o primeiro é na terra, o segundo é nos céus. Enquanto a traça e a ferrugem corrói e os ladrões podem roubar, o segundo não pode acontecer isso. Um é temporário, não dura. O outro é durável. Um é sobre a terra, o outro é sobre o céu. Um é certo, o outro é incerto. Então, irmãos, nós temos aqui dois tipos de tesouro. Um tesouro terreno e nada certo, e um tesouro celestial, durável, perene, eterno. O primeiro tipo, irmãos, o tesouro terreno, sem dúvida, é as riquezas também. É as riquezas também. Mas não é apenas isso, irmãos. É dinheiro, é bens, é fama, é glória, é um corpo bonito, é uma mente inteligente, é um relacionamento, é uma roupa ou roupas, é um imóvel, é um móvel, é uma carreira, é uma viagem ou viagens, é a saúde, é a paz e quietude, é respeito e reconhecimento, prazer sexual ou qualquer outro tipo de prazer.
todo tipo de coisa, irmãos, está incluído aqui em tesouros terrenos, queridos. Ou seja, tesouro aqui, irmãos, não é apenas dinheiro, mas qualquer coisa nessa criação que queremos dar um valor indevido a ela, transportando a dignidade do Criador ao que foi criado. Valorizarmos algo, irmãos, mais do que é devido. Qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa que eu esteja disposto a sacrificar, o que é insacrificável para obter, ali está o meu tesouro. É tudo aquilo, irmãos, que nós mais estimamos e desejamos. Ponto. Isso é o tesouro. Não importa se é o celestial ou se é o terreno. O tesouro é aquilo que nós mais estimamos, que nós estamos mais dispostos a sacrificar. Até mesmo aquilo que não deveria ser sacrificado para ter. Não é apenas ricos, irmãos, que têm essa tentação, mas é uma tentação de todos. De todos. Sabe por quê, irmãos? E aí é onde o Senhor quer nos conduzir. É o ponto. É uma questão do coração. Não é simplesmente coisas externas, mas é o coração, queridos, que o Senhor está tratando aqui. É muito mais profundo e difícil de lidar do que simplesmente dizer assim, se você tem uma conta bancária pobre, você não tem tesouros nos céus, na terra, mas tem tesouros no céu. É muito mais profundo que isso, irmãos. A Escritura corretamente reprova aqueles, irmãos, que para obter riquezas ou sustento, vendem o seu próprio corpo. São chamadas prostitutas. A Escritura reprova isso claramente, irmãos. O corpo é vendido para obter tesouros terrenos. O corpo é vendido para obter tesouros terrenos. E rapidamente nós nos levantamos reprovando isso. Isso é errado. Isso não deve ser feito. Porém, irmãos, a mesma Escritura reprova aqueles que vendem a alma pelas riquezas. E é sobre isso, irmãos, que o Senhor está falando aqui. O coração é posto nos tesouros terrenos. E nesse último tipo de negociação, irmãos, nós muitas vezes nos silenciamos. Provavelmente você não vende o seu corpo. Mas a pergunta é, você tem vendido a sua alma pelos tesouros? Onde está o seu coração? Sem dúvida, irmãos, há mais venda da alma por tesouros do que venda do corpo. Há mais prostitutas espirituais do que prostitutas físicas e corporais. Isso é tão sério que o Senhor coloca isso aqui na entrada da tratativa, da maneira como nós lidamos com o mundo. Onde está o teu tesouro? Ali estará o teu coração. Ali estará o teu coração. Então, irmãos, vamos a alguns testes de autoexame. O que te faz feliz, sem o qual você não vive? Sem o qual você fala assim, eu não posso viver sem isso. O que é que você pensa que precisa, que resolveria todos os seus problemas? Qual é a sua resposta? O que é que você respondeu? Isso que você respondeu, que você não vive sem de forma alguma. Isso que você respondeu que resolve os teus problemas, todos os teus problemas. Isso é o teu tesouro. Isso é o teu tesouro. Se você respondeu qualquer outra coisa na criação que não seja Deus, o Criador, então você já está sob a tentação, se não já caiu, em colocar o seu coração nos tesouros do mundo. Agora continuemos, irmãos, o autoexame. O que te assusta mais? Ter o básico para a subsistência ou não poder viajar e curtir a vida? Te assusta isso? Ou ficar sem o culto e sem a igreja? Se chegasse para você e falasse assim, você tem duas escolhas. Você nunca mais terá nada além de pão e água. Isso é uma opção. Você vai ficar com isso, mas você vai continuar tendo a Bíblia. Você vai continuar tendo o culto, a igreja de Cristo. Mas se chegasse para você e falasse assim, nós vamos tirar de você o culto, a Bíblia, a igreja, e nós vamos te dar o melhor que essa terra pode te dar. O melhor que você quiser. Para onde é que o seu coração se inclinaria? Para onde é que o seu coração se inclinaria? O que te assusta mais? Ficar sem a Bíblia ou sem conforto e sem ar-condicionado o resto da tua vida?
O que você mais valoriza? O que tem mais valor para você? Irmãos, não importa o que ou quão pequeno seja, se representa tudo para você. E isso não é Deus, e isso não é Cristo e a sua obra. Então, isso que é o melhor, o de mais valor para você, isso é o seu tesouro para o qual você está vivendo. Para o qual você dá toda a sua vida para obter, irmãos. O que você está disposto a sacrificar dos tesouros celestiais para obter mais dos tesouros da terra? O que você está disposto a dar para ter mais desse mundo? O que você mais quer? O que eu mais quero? Nós devemos nos perguntar, irmãos. Se fosse possível, você estaria disposto a abrir a mão dessa coisa que está no seu pensamento por mais piedade, santidade, comunhão com Deus e menos pecado? Você estaria disposto? O que mais te provoca ansiedade? Aí você pode falar assim, pastor, o que é que essa pergunta de autoexame tem a ver com os tesouros? Tem tudo a ver, irmãos. Porque essa sessão ela termina quando o Senhor termina de falar ansiedade. Onde está o nosso coração, irmãos? Onde o nosso coração está posto está intimamente ligado com a ansiedade. Com a ansiedade. Hoje fala-se muito de ansiedade e tira-se de toda a estrutura que a Escritura fala sobre ela. Mas começa aqui, o tesouro do nosso coração. Se você não consegue existir sem algo dessa criação, seja algo que não seja o Criador, que não seja Deus, então isso, irmãos, é o seu tesouro. Isso é o seu ídolo. Aí está o teu tesouro. Aí está o teu coração. Veja o verbo que eu usei. Você não consegue existir sem isso. É a coisa que você mais deseja na sua vida. Portanto, queridos, a questão não é simplesmente ter posse ou não ter posses, é também. A questão não é um voto de pobreza. A questão não é um manifesto anti-ricos. A questão, como sempre foi, é o coração. De onde vêm todas as coisas, irmãos. É algo muito mais profundo. Interessante é que existem ricos que têm o coração nos tesouros celestiais. E há pobres que têm os corações nos tesouros terrenos. O problema não é a riqueza em si mesma. Ou falando de forma mais ampla. O problema não é a criação em si mesma, ou usufruir da criação, mas o coração que usa a criação. A maneira como a criação é boa. Nós não somos dualistas, que a criação é má, que a criação é criação do diabo e Deus é o Espírito, é a criação do Espírito. Ele criou só o espiritual. Não, irmãos, a criação foi a criação do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que neles habitam. Ela é boa. Ela está subjugada pelo pecado, mas ela é boa. Usufruímos dela glorificando a Deus. O ponto não é isso. O ponto é aquilo que eu pego na criação e mais valorizo. E estou disposto a dar toda a minha vida por isso. Isso é o tesouro, irmãos. Como o Garófalo, um pastor presbiteriano, disse, Jesus não está dizendo, comentando esse texto, Jesus não está dizendo que você não pode ter coisas boas e trabalhar e conseguir algo. Mas Jesus está dizendo que se você fizer disso o seu tesouro, ali estará o seu coração. E meu querido, você não quer ter o seu coração nesse mundo. Você não quer, no último dia, constatar que o seu coração está nesse mundo. Porque a conta vai ser cara. A conta vai ser muito cara. Ou então, irmãos, nas palavras do John Stott, ele diz, primeiro, claramente aqui, não é uma proibição contra o crescimento de suas posses. A Escritura não proíbe, irmãos, em parte alguma, a propriedade particular. Segundo, não é uma proibição para você economizar para os dias difíceis. Não é esse o ponto também, irmãos. Muito pelo contrário. A Escritura louva e elogia aqueles que são diligentes como as formigas, que no verão ajunta para o inverno. Terceiro, não é aqui, irmãos, uma repreensão de que nós devemos desprezar a criação
e vivermos como monges em um monastério. Não, não e não. Portanto, não é as propriedades, nem a provisão para o futuro, nem o desfrutar dos dons do Criador. A questão aqui está, irmãos, sobre o coração. Sobre o coração. O alerta é o perigo de confiar as suas ambições, os seus interesses e a sua esperança a essa vida. O crente, irmãos, já usei essa ilustração em outro momento, é que ela cabe perfeitamente. O crente, irmãos, é exatamente como os cachorros do Egito. No Egito, irmãos, no rio Nilo, os irmãos devem lembrar essa informação, nós temos animais muito perigosos, crocodilos, hipopótamos. Então imagina um cachorro do Egito bebendo água no Nilo. Ele deixa de beber? Não, ele bebe, mas ele bebe atento, porque ele pode ser tragado a qualquer momento. Assim é o crente, irmãos. Ele bebe do mundo que o seu Deus criou, mas ele sabe que o seu coração pode fazer com que ele se afogue nesse mundo. É esse o alerta que Deus está falando, irmãos. O crente, ele deve pensar consigo mesmo: eu devo ter cuidado sobre como eu utilizarei as coisas de Deus, bem como eu devo ter cuidado com a minha atitude para com elas. Esse é a questão, irmãos. E um dos pontos aqui, irmãos, é que a verdadeira espiritualidade não é manifesta no ajuntamento de riquezas, quer as tenhamos, quer não, mas em ser libertos do amor por elas. Irmãos, e o amor às riquezas dá sinais muito claros, irmãos. O egoísmo facilmente cresce em nosso coração. Nós rapidamente desprezamos coisas que não deveriam ser desprezadas para ter mais coisas dessa criação. Seja fama, seja dinheiro, seja um corpo mais bonito, seja mais inteligência. Negociamos o que não deve ser negociado para obter mais, queridos. E na verdade, irmãos, a impiedade e o pecado em nós é exatamente uma decisão por querer os tesouros terrenos em desprezo aos celestiais. Os pecados poderiam ser definidos assim, irmãos. O que é o pecado a partir desse texto? O pecado é nós sempre preferirmos os tesouros terrenos aos tesouros celestiais. Em nosso coração a luta se dá exatamente isso. É um pouco mais de prazer do que a santidade. É um pouco mais de dinheiro do que a piedade. É um pouco mais de glória do que a humilhação. Sempre negociando, e é isso que está por trás de cada pecado em nosso coração, irmãos. Cada pecado é uma declaração: eu tenho preferido os tesouros terrenos aos tesouros celestiais, irmãos. Agora, o segundo tipo, irmão, de tesouro, o tesouro celestial, é tudo aquilo, veja, muito simples. O que é o tesouro celestial? Não é você ficar dando dinheiro para você comprar o seu terreno no céu. Não é isso. Os tesouros celestiais, irmãos, são tudo aquilo que nós fazemos visando o bem de nossa alma e da piedade. Tudo aquilo que nós fazemos em amor a Deus, visando a sua glória. Tudo que estiver ligado a isso, sendo buscado com a disposição e motivação correta, isso é o tesouro celestial. Ajuntar tesouros nos céus, então, irmãos, é fazer na terra alguma coisa cujos efeitos reverberem por toda a eternidade. É isso que é juntar tesouros nos céus. É fazer na terra aquilo que vai ter efeito na eternidade. Acumular tesouros, irmãos, tem a ver com tudo aquilo que o nosso coração mais se importa. A dedicação e esforço que empregamos em algo. Portanto, irmãos, novamente a pergunta. Sabendo que sim, o Senhor nos manda trabalhar nesse mundo e tirarmos dele, ou melhor, recebermos dele a partir disso o nosso pão, o nosso sustento. Sabendo que isso não é um voto de pobreza, nem comunismo, o Senhor pergunta a você: o que é que você tem mais buscado? Você tem buscado riquezas, glória, fama, visando esse mundo? Ou você tem buscado o bem da tua alma? Ou você tem trabalhado, inclusive trabalhando, visando a glória de Deus? Você tem dedicado-se à oração, à leitura da palavra, ao culto público? Ao que você tem devotado o teu coração? Onde o seu coração está? Tesouro celestial, irmãos, portanto, é o que deve tomar o nosso maior tempo e o maior esforço, queridos. Devemos ser diligentes em juntar
tais tesouros. Triste, irmãos. Triste é aquele cuja vida é marcada pelo refrão de Eclesiastes. Triste é aquele cuja vida é marcada pelo refrão de Eclesiastes. Termina a vida e poderia ser muito bem escrito na sua lápide: este correu atrás do vento. Porque viveu a vida buscando aquilo como se existisse apenas o que há debaixo do sol. Triste é esse. Mas bem-aventurado é aquele que pode ser dito: este acumulou tesouros nos céus. Acumulou tesouros nos céus. Aqueles, irmãos, que acumulam tesouro na terra, correm atrás do vento, e cujo coração está nela, se desesperam desconsoladamente quando perdem seus tesouros. Isso aqui é um outro sinal. O desespero, irmãos, a angústia por ter perdido algo nessa criação. Nós não somos, irmãos, estoicos, né? Insensíveis, nada nos afeta. O ponto não é esse. O ponto é como o nosso coração reage às coisas. Então, um grande sinal de que nós estamos acumulando tesouro na terra quando nós perdemos algo. Isso nos traz uma angústia, uma desolação. Vivemos quase que como quem está sem esperança. E ligando com o estudo que nós, ligamos esse texto com o estudo que nós tivemos na reunião de oração essa semana, eis a razão de muitas depressões. Perdeu-se o tesouro da terra. Acabou o sentido da vida. Nada faz mais sentido. Perdi o meu tesouro. Perdi o meu coração. É o que está por trás, irmãos, de muitas depressões. Mas feliz do homem cujo prazer está no Senhor e cujo coração está aguardando nele, tendo muito ou tendo pouco, o seu coração está no céu. Isto é, o céu está nesse homem antes desse homem estar no céu. E é isso, irmãos, que é juntar tesouros celestiais. Você pode ter muito dinheiro, o seu emprego pode ser um emprego que traz muitas riquezas nessa vida. Não está o problema aqui. Mas quando você se levanta para trabalhar, você se levanta buscando a tua glória, o reconhecimento dos homens, simplesmente alimentar o prazer da sua carne, então aí está o problema. O problema não está em você dar dinheiro. O problema está em quando você usa dessas coisas, do obter dinheiro, para desprezar aquilo que intimamente está ligado aos tesouros dos céus. Você usa do dinheiro e da busca por isso para desprezar a piedade, para desprezar o culto, para desprezar a leitura da palavra. Isso é um grande alerta, irmãos, para o nosso coração. Feliz então é o homem cujo céu está nele, antes dele estar no céu, porque os seus tesouros estão sendo acumulados para lá. Mas então, irmãos, o Senhor não apenas nos diz explicitamente o tesouro e a sua lei, mas o Senhor, irmãos, é maravilhoso, como um pai que não simplesmente manda, mas dá todas as razões possíveis para nos encorajar a obedecer. Ele faz a mesma coisa aqui, irmãos. Veja a grande vantagem do que ele está falando. Versículo 19 e 20 novamente. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. O Senhor aqui, irmãos, nos encoraja a nos dedicarmos a guardarmos e a juntarmos tesouros no céu, mostrando-nos então a grande vantagem de fazer isso. Qual é a grande vantagem de fazer isso? Enquanto você trabalha e junta tesouros terrenos, você não tem garantia deles. Muito pelo contrário. O que o Senhor está falando aqui é a certeza. A traça corrói. O ladrão pode roubar. Na história, você certamente deve ter estudado as grandes falências econômicas do mundo, né? Você olha aquela que todo mundo estudou na escola, a falência de 1929, quando as bolsas estouraram nos Estados Unidos. Quantos não eram riquíssimos numa noite? Na manhã seguinte, estavam pobres. E quantas não foram as vidas que cometeram suicídio? Ali estava o coração. Perdeu tudo. Perdeu o coração. O Senhor está mostrando exatamente isso, irmãos. Quer uma vantagem? Quer o encorajamento?
esforce-se para acumular tesouros na terra, você vai perder. Um ditado até mesmo entre os ímpios, né? Você vem para o mundo sem nada, você vai desse mundo sem nada. Bote todo o teu ouro, todos os teus bens, todo o teu dinheiro, o teu carro do ano, tudo dentro do caixão, continua lá. E no último dia Pedro fala, vai ser tudo consumido pelo fogo. Cristo está nos colocando as vantagens de nós silenciarmos o nosso coração tolo, que quer buscar os tesouros terrenos, dizendo, parem com isso. Isso vai passar, isso vai perder. Mas ele fala, você não terá retorno. Tudo isso vai se deteriorar. A glória de palácio, irmãos, pelos quais reis mataram, hoje vocês passam lá na Europa, né, onde normalmente tem essas coisas, palácios gloriosos. Reis lutaram para ter aquilo. Quantos não mataram irmãos, envenenaram uns, traíram outros, para ter a glória daquelas coisas. Hoje você encontra a sepultura desses. E você olha para os castelos que foram lutados, pelos quais lutaram, em ruínas. Eu já falei para os irmãos certa vez, eu caminhando com o nosso irmão Paulo Pacheco numa praia, que é Pititinga o nome da praia. E lá é uma praia em que muitos gringos, né, compram terrenos e constroem casas belíssimas. Irmãos, cada casa belíssima, casa de praia, você fica assim, meu amigo, enche os olhos. E uma mais bela do que a outra. Quanto dinheiro não foi investido naquelas construções maravilhosas? E aí ele passava comigo, pastor, essa aqui é de um russo, essa aqui é do espanhol, essa aqui é do italiano, essa aqui é disso. E belas casas, lindíssimas, uma após outra. Aí a gente chegou na casa em ruínas. Areia invadido, muros caídos, tijolos expostos. Aí você para e pensa, um dia essa casa foi como essas. Belíssimas, maravilhosas. O que ela é hoje. Ruínas. Ruínas. Emílio Garofalo, irmãos, já citado aqui, ele faz um poema interessantíssimo sobre isso. Ele diz, coisas descolorem, coisas desfiam, coisas se mancham, coisas descascam, coisas se perdem, coisas desbotam, coisas grudam, coisas rasgam, coisas amarelam, coisas secam, coisas despedaçam, coisas estilhados. Agora imagine a coisa mais firme dessa criação que você pode imaginar. A coisa mais sólida e durável que você pode imaginar. Isso passa. Isso passa. O que o Senhor está fazendo, irmãos, é exatamente colocar para nós o seguinte, você vai colocar o seu coração nisso? Você vai colocar o seu coração nisso? Quantos irmãos não perderam tudo nos últimos meses que passaram? Meses, dias, horas, podem colocar tudo a perder. Você vai colocar o seu coração nisso? Crianças, vocês também não coloquem o coração de vocês nesse mundo. Não façam dos tesouros os seus bonecos, as suas bonecas, suas figurinhas, seus joguinhos, o ser admirado pelos colegas, o ser popular. Infelizmente, por causa da nossa geração, eu tenho que incluir, não faça dos seus celulares, dos likes em suas postagens. Não, não, não. Não pegue das coisas dessa criação para ser seu tesouro. Não vale a pena, crianças. Cresçam já desde cedo, sabendo disso. E vocês serão as mais capacitadas para usufruir da criação. Como disse o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. E o mundo não vê aquilo pelo qual vale a pena acumular os tesouros, irmãos. Todavia, queridos, o tesouro celestial não é como um tesouro terreno. Ele não pode ser nem corrompido, nem destruído, nem roubado. Essa é a grande vantagem que nos encoraja a buscá-los, a persegui-los incessantemente, irmãos. Quando isto é posto diante de nós, queridos, quando nós colocamos diante de nós a durabilidade e a certeza de investimento que é os tesouros celestiais, irmãos, nós não temos nenhuma dificuldade. Buscar eles não é um fardo para nós, porque nós cremos no que o Senhor está falando. Vale a pena. Vale a pena. Nós, irmãos, comumente, isso aqui é interessante, nós comumente queremos saber no que vale a pena investir. Tem até profissionais que são consultores de como você deve investir o seu dinheiro. Nós queremos saber no que vale a pena investir os nossos esforços,
o nosso dinheiro, o nosso tempo. Procuramos aquilo que dará o maior resultado, o maior retorno, o maior custo-benefício com o menor retorno possível. Ou melhor, com o menor investimento possível. Aquilo que vai nos trazer mais prazer e satisfação. Cristo, irmãos, está fazendo exatamente isso para você, que está querendo saber o que é que mais vale a pena investir. Invista na previdência privada, invista em empresa, invista em ações, não tem problema. Mas sabe o que é que vale mais a pena investir? Se você é tão diligente para investir nessas coisas, sabe o que é que mais vale a pena investir? Que ele está falando, aquilo que realmente vale a pena investir. Não são ações, previdências, imóveis ou qualquer outra coisa nessa vida que não terá retorno eterno. Mas invista no tesouro celestial que traz retorno nessa vida e na vida vindoura. Invista e você verá que no final você fez o investimento certo. Portanto, devemos fazer das alegrias, irmãos, das glórias do mundo por vir, aquelas coisas que não são vistas, aquelas coisas que são eternas, as nossas melhores coisas. É isso que nós devemos fazer, irmãos, e colocar nelas a nossa felicidade. Reconhecer que o tesouro do céu são os únicos tesouros verdadeiros. Reconhecer que as riquezas e as glórias e os prazeres dessa vida não se comparam à riqueza, à glória, aos prazeres de estar à mão direita do Pai. Ser aceito por Deus, irmãos. Então, nós estamos preparados para termos uma vida verdadeiramente santificada. E então, irmãos, o Senhor não apenas nos dá uma grande vantagem. Qualquer pessoa inteligente saberia que essa vantagem vale a pena. Qualquer pessoa inteligente saberia que essa vantagem vale a pena. E aí a gente vê como quão tolos nós somos. Quão tolos nós somos. Mas o Senhor fala então, irmãos, uma razão. Por que isso é tão importante? Por que é tão importante você não acumular tesouros nessa terra e acumular tesouros nos céus? Por que é importante você me ouvir? Cristo está falando, irmãos, para a igreja. Ele fala, versículo 21, por favor. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Porque devemos, irmãos, ser diligentes em acumular tesouros celestiais? Porque, irmãos, há uma íntima relação entre os nossos tesouros e o nosso coração. É inseparável estas coisas. Aquilo que for tido como o nosso maior tesouro, é nisso que estará o nosso coração. É nisso que estará o nosso coração. E o nosso coração, então, irmãos, nos conduzirá àquele tesouro. Se o seu tesouro está nos céus, o nosso coração será celestial e espiritual. Se o nosso tesouro está na terra, o nosso coração será terreno e carnal, matando e vivendo para ter tão somente esse tesouro. Salomão, irmãos, inspirado pelo Espírito, devidamente disse: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou, como em outras versões diz, toda a vida depende do teu coração. Ou toda a tua vida flui e está ligado ao teu coração. A razão, irmãos, que Cristo nos apresenta aqui é uma outra forma de falar isso que Salomão falou no Provérbios capítulo 4. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não coloca o teu coração nos tesouros, porque, meu amigo, se você fizer isso, você está perdido. Você está perdido. Porque, irmãos, essa razão é tão importante e deveria nos fazer levantar os nossos assentos hoje à noite e sermos diligentes no que o Senhor diz. Por que essa razão é tão importante, irmãos? Porque, queridos, o coração é o resumo do que nós somos em nosso homem interior. É a maneira como a Escritura se refere à alma. É o coração. Se o nosso coração está na terra, irmãos, nós somos homens e mulheres terrenos. Não há dúvida, queridos. Não há dúvidas. E assim como essa terra, nessa era, perecerá, homens e mulheres terrenos perecerão, queridos. O reino dos céus, se o nosso coração está nas coisas da terra, não é o nosso lugar, mas está no céu. O reino dos céus, então, é a nossa casa. Se o nosso tesouro está nos céus, o reino dos céus é a nossa casa.
e nós somos estrangeiros aqui. Imagine vocês, irmãos, homens e mulheres no primeiro século, sendo denunciados, sendo presos, sendo levados para serem devorados por leões. Não uma mordidinhazinha de cachorro que você deve ter levado na sua vida. Não arranhãozinho de um gato que você deve ter levado na sua vida. Ser devorado por leões. E esses homens poderiam ser livrados disso com um simples eu renego. Cristo não é o Senhor, César é o Senhor. Rapidamente resolveria o problema. Você acha que homens e mulheres cujos corações estão na terra poderão estar dispostos a morrer pelo Senhor? Apenas homens e mulheres, irmãos, com o coração nos tesouros celestiais, podem morrer pelo Senhor e antes podem viver para o Senhor. Podem viver para o Senhor. O tesouro, irmãos, mostra a quem servimos. E é o que o Senhor vai falar no versículo 24. Mostra a quem nós adoramos. Os nossos tesouros, irmãos, mostra o que enche os nossos olhos e caracteriza a nossa alma. É o que nós veremos no versículo 22 e 23. E por último, isso afeta profundamente a nossa ansiedade. É o que nós veremos no versículo 25 ao versículo 34. A ansiedade, irmãos, e em qual tesouro está o nosso coração, andam lado a lado. Por isso a ansiedade toma conta do nosso coração, irmãos, de uma forma descontrolada. Acenda a luz amarela. É bem provável que ali está o teu tesouro. Corra disso. Nós devemos correr disso, irmãos, para que nosso coração seja encontrado nele. É o que nós veremos então nos próximos versículos, irmãos. E isso não é algo de pouca importância, queridos, é de muita importância. Isso não é algo resolvido com químicos, isso é algo resolvido diante do Senhor. Como, irmãos, nós ajuntamos tesouros então? E aqui eu cito Matthew Henry, porque ele foi preciso, falou de uma maneira excelente. Ele diz: esta instrução de acumular o nosso tesouro pode muito adequadamente ser aplicada às preocupações anteriores, de não fazermos nada na religião para sermos vistos pelos homens. O nosso tesouro não são as esmolas. O nosso tesouro não são as orações e jejuns. Ou melhor, o nosso tesouro não são ser vistos pelos homens ou a glória desse mundo. O nosso tesouro são as nossas esmolas, orações e jejuns. Isto é, tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer para a piedade. É a recompensa que Ele nos dá. Se fizermos tudo isso somente para ganhar o louvor dos homens, acumularemos tesouros nessa terra. Estaremos depositando nas mãos dos homens. Jamais deveremos escapar, ou melhor, esperar receber algo além desse tesouro. Mas se nós fazemos tudo, irmãos, para a glória de Deus, se nós nos preocupamos aquilo que está intimamente ligado com o benefício da nossa alma, se nós não negociamos o que é inegociado, ali está o tesouro celestial, irmãos. Por isso, queridos, fazer e acumular tesouros nos céus é aquilo que fazemos visando o bem de nossa alma e piedade em amor a Deus e ao próximo. Tudo que estiver ligado a isso, sendo buscado com disposição e motivação correta, é o nosso tesouro. Onde está o teu coração? Onde está o coração da tua família? Onde está o nosso coração, igreja? O que é que nós mais amamos e valorizamos como igreja, como comunidade, como famílias, como indivíduos? Que o nosso coração, irmãos, esteja no Senhor, nos tesouros celestiais. Amém. Oremos. Senhor Deus, quão fraco e tolos somos, Senhor, diante da coisa mais clara, Senhor, mais claro que a luz do sol ao meio-dia, Pai, que esse mundo passa. Nós ainda assim somos mais diligentes em ajuntarmos tesouros nessa terra, a ajuntarmos tesouros no céu, Senhor. Ora, Senhor, o que é isso senão incredulidade? Porque se nós realmente crêssemos, Senhor, na Tua palavra, quão diligente nós seríamos, Senhor, naquilo que é acumular tesouros nos céus. Se nós realmente crêssemos, Senhor, que esse mundo passará, que a traça e a ferrugem corrói, e que o ladrão pode roubar aquilo que nós acumulamos, quer seja glória, quer seja bens, quer seja imóveis, quer seja qualquer coisa, Senhor. Se nós realmente crêssemos, Senhor,
quão mais diligente nós seríamos em acumular tesouros no céu, Senhor. Mas não é isso que se acha em nós. E as nossas pernas tremem, Senhor. Que nós não sejamos encontrados, Pai, como homens e mulheres que acumulam tesouros nessa terra. Mas sim, Senhor, sejamos encontrados como homens, filhos teus, que vivendo nesse mundo, fizeram desse mundo um meio de acumular tesouros nos céus. Não fugindo dele, Senhor, mas vivendo nele, para a tua glória, guardando o coração, porque dele procede a fonte da vida, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.